Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com o capitão Pedro Lima. Mas antes de eu passar a palavra em definitivo a ele, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando uma camisa social quadriculada em branco e marrom de mangas longas. Até pestanejei na hora de falar da minha vestimenta. Boa noite, capitão. Que prazer enorme dividir essa bancada com você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Papo de Porto 013. Satisfação muito grande estar aqui. Obrigado pela reciprocidade, estaremos sempre aqui atentos, estamos atentos ao que você está sempre dizendo aí na mídia e estamos bastante honrados. Eu sou pardo, tenho 1,79 m, estou vestindo uma camisa azul com o logo da minha empresa Wilson Sons. Acho que foi isso, né? Legal. E calvo, né? Calvo, sou careca. Sou careca. Sou careca. Sou careca, é importante. Isso, é importante a gente dizer isso. Legal. Capitão, eu assim, só uma curiosidade. Você falou Wilson Sons e eu percebo que tem algumas pessoas que falam Wilson Sounds. Então, essa fonética, o que está certo? É Wilson Sons ou Wilson Sounds? O Wilson Sons são os filhos de Wilson, né? Certo. Wilson Sons é a fonética brasileira, acho que as duas maneiras estão corretas de falar. O certo é que a nossa empresa são dos filhos de Wilson, que iniciou lá em 1837. Temos aí uma carreira muito bonita que nós nos orgulhamos muito desse nome. Legal. Pedro, a gente fala muito, a gente está vendo muito a evolução dos navios, a evolução dos rebocadores. O que você traz de novidade aí, que a Wilson Sons traz de novidade com relação aos rebocadores, a questão da automação principalmente? Primeiramente, eu gostaria de dizer que a Wilson Sons é uma empresa que está em mais de 30 portos brasileiros, né? É uma empresa que trabalha... tem nos seus ativos mais de 80 rebocadores, atendendo de Trombetas a Rio Grande, né? São muitas manobras que a gente tem feito aí pelo Brasil e também operações especiais, né? Para quem não tem conhecimento, os nossos rebocadores que trabalham no porto também são rebocadores que podem atender em mar aberto. Então, a nossa equipe, as nossas filiais, os nossos profissionais estão sempre atentos para poder atender essa demanda também, um navio que venha ter algum problema na costa brasileira e que nós somos contratados para buscar esse navio, a gente traz para um porto seguro. Então, hoje, rebocador tem uma tecnologia diferenciada, né? Se a gente fosse buscar alguns anos atrás, o rebocador ele tem umas particularidades diferentes do que o de hoje, tem uma particularidade diferente. São rebocadores com uma estrutura de mais manobrabilidade, muito mais equipamentos dentro dos rebocadores. A gente começa lá atrás com rebocadores a vapor, né? Então, com potência, o bullet pull, que é chamado, é a capacidade de tração que ele tem. E aí esses monoeixos, para fazer a manobra sempre na perpendicular ali com o navio, era necessário ter
um giro para chegar no navio, e com o advento aí de novas tecnologias, veio o duplo eixo, e hoje nós temos os famosos rebocadores azimutais, que são rebocadores que giram no seu próprio eixo, e esse advento deu uma diferença muito grande em agilidade, em manobrabilidade e performance entre o objeto rebocado, que é o navio, e o rebocador. Essa ascensão fez com que também o mercado necessitasse aí de profissionais com uma qualidade diferenciada também para estar aí nessa atividade, e com isso toda essa gama de preparação, tecnologia, para que pudesse então vir esses navios de maior envergadura, juntamente com outros atores do porto, como praticagem, evidentemente comandante de navios e outros tipos de profissionais portuários, o rebocador pudesse operar com maior performance, com o objetivo também de reduzir o tempo de operação da atracação, desatracação, movimentação no porto. Então, a tecnologia veio realmente com o objetivo de ganhar tempo. Dentro dessa automação, nós temos uma evolução, você tem uma evolução constante. Em que década teve esse salto de qualidade de automação? Você se recorda, comandante? A partir dos anos 90, né? Você pega os anos 80, o rebocador era um monoeixo, lá com o comandante, o radar não tinha radar, então era o telégrafo que você dava ação de muito devagar e toda a força, e aí até o chefe de máquinas lá embaixo, que era o antigo Cavuca, que era chamado, ele respondia no motor aquela potência que estava sendo solicitada pelo comandante. A partir daí, dos anos 80 para os anos 90 começaram a ter uma envergadura maior dos navios, né? E essa envergadura maior precisaria mais tonelagem de força. O rebocador é um vetor, né, para que dentro do porto, numa área restrita, a gente consiga movimentar o navio em função das instruções que são passadas pela praticagem. Então, nos anos 90 que começaram a chegar esses rebocadores com mais robustez, rebocadores com uma condição de estabilidade maior, necessário um comandante com mais conhecimento, um radar preparado para você ir para outra área de navegação, uma comunicação mais apurada e acurada junto com a praticagem, um VHF com mais robusto, com mais canais, né? E com isso a gente consegue ter uma comunicação mais próxima do comandante e do prático. Então, acredito que nos anos 90 foi o grande ano ali que a gente teve essa ascensão de tecnologia embarcada dentro dos rebocadores, né? E aí vem, né? Saímos dos anos 90, entramos nos anos 2000, então nos anos 90, rebocadores ali de 40 toneladas de tração, né? Para você ter uma média, mais ou menos, uma fórmula empírica, 40 toneladas de tração, de tração ele consegue puxar um navio de 40 mil de deadweight. É um navio de deslocamento, é o peso do navio, né? Então você divide ali, essa é uma média se uma condição do porto estiver bem flat. Evidentemente tem outros elementos que a gente tem que colocar em nossas contas de puxada e quando a gente prepara para fazer uma operação. E aí nos anos ali de 90 você começa a receber rebocadores maiores de 60 toneladas, né? Esse rebocador você já conseguia, são azimutais de 60, que você já conseguia fazer tipos de manobras diferenciadas, você consegue fazer um push-pull, né? Um ajuste fino, você precisa puxar o navio um pouquinho mais, colocar um pouco mais para avante, um pouco para ré, e isso fez uma diferença bastante no mercado. Aí as normativas, as normãs, as legislações, as portarias, as normas e procedimentos de capitania dos portos, com advento também de simulações, foi cada localidade, em função da sua especificidade de cada local, foi solicitando embarcações, rebocadores de diferentes tipos, sendo azimutal, sendo Scott Tug. Então, são tecnologias que veio principalmente a partir dos anos final dos 80 para os 90. Aí, quando a gente fala da operação, né, a gente fala do rebocador, a gente também tem que falar do back, né, do backstage, que é
a questão do centro de operações. Como funciona o centro de operações de vocês? Né? A automação que vocês colocaram no rebocador automaticamente refletiu no centro de operações. Como que foi feito isso e em que ano, desde que ano também a Wilson Sons tem investido no centro de operações? A nossa central de operações de rebocadores, ela começou um projeto de 2008. 2008. Então, ela fez agora, mas ela começou a funcionar com toda a força a partir de 2011. Então, ela fez 13 anos esse ano. Nada mais é do que um Vessel Traffic System, né? É um VTS. A Wilson teve um problema lá atrás, um rebocador, e ela decidiu, então, fazer um monitoramento de todas as suas embarcações. Como a embarcação está no porto, ela começou a monitorar todo o porto, né? Então, naquela época, nós estávamos em Santos e a alta gestão da Wilson decidiu o seguinte: se a gente conseguir monitorar um porto como Santos, com essa diversidade, tipos de navios diferentes, fluxo grande operacional, visibilidade restrita por vezes, uma largura, uma navegação dentro de processos, a gente vai conseguir levar para outro lugar. Então, a gente conseguiu entrar no Porto de Santos com as nossas operações, visualizando todo o conjunto de planejamento da operação e a operação propriamente dita desses rebocadores alocados em Santos. Começamos aí, fomos para São Sebastião, Rio de Janeiro, Vitória, fomos para o Sul, e esses dados guardados dessas informações fez com que a gente entendesse mais a cinemática daquele navio para entrar no porto. Então, aquele navio que entrou 3 meses atrás, quando ele chegou no porto, nós já sabíamos qual a capacidade de rebocador que era solicitada, fazíamos comparações com a NPCP, fazíamos comparações com portarias e falamos, não, esse navio a gente pode fazer com 2 rebocadores, pode fazer com 1, porque o histórico dele nos permite pensar assim. E aí, levamos a central de operações para o Brasil todo. Hoje, depois de 13 anos, a central de operações, ela programa todas as manobras da Wilson Sons, tem um entendimento de todos os navios, principalmente dos nossos clientes, mas também dos concorrentes e dos que não são nossos clientes, para entender como que é a dinâmica operacional marítima no Brasil. Então, a gente tem esses dados todo dentro da nossa central, 24/7, toda hora que você ligar, você terá uma pessoa da Wilson Sons para te atender e também, se tiver algum problema maior, o próprio operador ou analista da central de operações te coloca junto com um gestor para poder tentar responder aquela solicitação que é feita. Então, esse tempo de 24 horas, essa operação 24 horas, nos dá uma segurança que o ativo está reservado, né? Ele está preservado. Nós potencializamos a nossa navegação, colocamos no-go areas na nossa navegação no porto, então tem áreas que, se porventura o comandante do rebocador entrar, alarma aqui na central de operações, que fica baseada em Santos, pode estar lá em Trometas, como pode estar em Rio Grande, como pode estar no Nordeste, e o operador chama o comandante para saber se a navegação dele está dentro daqueles padrões que foi adotado pela empresa. E, além disso, também as velocidades limites que são imputadas lá pela autoridade marítima, e com isso você passa a ser uma empresa que está dentro daquilo que está regulado, né? Evidentemente que com isso você tendo monitoramento, no momento que o gestor não está no horário administrativo, você com seus dados você sabe se realmente você tem aquela governança necessária ali de condições de segurança da navegação e também de preservação do nosso ativo, né? Quando você falou de normas da Capitania dos Portos, né, que é a NPCP, normas e procedimentos da Capitania dos Portos. Isso, exatamente. Vocês, quem são os usuários, têm ingerência e coloca algum input de informação para a mudança? É solicitado? Tem alguma comissão tripartite, alguma coisa nesse sentido? Eu estou falando isso porque da minha área, não te interrompendo, da minha área, o que acontece? Você tem a questão de segurança do trabalho portuário. Então, a NR29 tem o governo, tem os empresários e tem a parte laboral. Isso funciona também com
a questão dos rebocadores, Pedro? A norma de procedimento da Capitania dos Portos ela é muito construída também, tem uma parte da autoridade portuária, né? A autoridade portuária fala, pô, esse navio que vai chegar aqui é um navio grande, vai passar pelo canal e vai precisar de tantos, designar para tal local. A autoridade marítima também vê a segurança da navegação. Em função disso, é evidente que a praticagem também ela tem a sua contribuição, como até a empresa da indústria de rebocagem, a gente contribui também para poder falar, ó, aqui precisa de mais potência, aqui não precisa de grande potência, mas a autoridade para definir as normas e procedimentos da Capitania dos Portos é a autoridade marítima, mas temos um acesso bastante importante com o comando e a gente também tem uma reciprocidade bastante forte, porque rebocador é um ativo obrigatório para o porto, está normatizado, isso está claro para todos, então a gente tem que estar ali também dando as devidas explicações, contribuições e operar de maneira que a gente não deixe de fomentar a atividade mercantil no nosso porto ou qualquer porto que a Wilson Sons opere ou outros colegas também operem. Quando você comentou aqui da velocidade, a velocidade de navegação ela é igual para todos? Ela é igual para o navio, igual para o rebocador? Porque você tem a questão da interação hidrodinâmica, né, no caso da passagem do navio e do rebocador, as velocidades são 8 nós, é isso? Então, tem no Porto de Santos, por ser um porto de 15 quilômetros, né, convertendo já em quilômetro o nosso usual em milhas, né, mas dá 15 quilômetros. Tem uma diferença em trechos do porto, né? Você entra ali para a barra ali da Fortaleza, quando entra ali, são 9 nós de velocidade. Quando você passa ali perto do ferry, você já tem que dar uma reduzida também. Então, para que essa água que é escoada, né, em função desse segmento do navio, acaba fazendo, a gente fala um bigode, né, na proa do navio, ele acaba essa água indo para as suas laterais e aí outras embarcações miúdas acabam sofrendo. Então, por isso, tem uma redução. Então, cada porto tem sua particularidade, Santos não seria diferente, principalmente com a envergadura do porto, né? Um porto desse tamanho acaba ele tendo seções de velocidade maior e menor. Então, nesse trecho, quando você sai da praticagem ali, já passando bem na ponta da praia, você tem uma redução, porque bastante embarcações passando por ali, aí tem que ter uma atenção redobrada, mas isso tudo está escrito dentro da norma. Então, o objetivo da nossa central, que foi lá a sua pergunta, é a gente ter esse entendimento que a normativa, mesmo você estando em casa, tem alguém fazendo essa governança para que a embarcação ela não ultrapasse os limites ali que foram colocados em normativa. Legal, Pedro. E agora a gente falou de automação, falamos do centro de operações, falamos só de evolução, né? E já que a gente está tratando de evolução, a gente também está tratando de descarbonização, a gente está tratando do clima, a gente está tratando de diminuir a quantidade de GE, de gás de efeito estufa. O que a Wilson Sons traz aí no bojo aí de novidades? Então, a gente volta até lá na NPCP, né? A partir do momento, o rebocador ele tem um consumo exponencial, né? Se você coloca, 7 nós de velocidade, você gasta X. Se você coloca 8 nós de velocidade, você tem um aumento ali de 30% a 40% de combustível. Então, se você tem um controle de utilização do ativo no que está normatizado, você já tem uma redução, porque mais potência, mais consumo, mais emissão, né? Então, quando você está normatizado, você emite menos dentro de uma velocidade menor. A Wilson Sons agora ela está finalizando o último rebocador esse mês agora de agosto. É um rebocador de uma classe chamada 2513, 25 de comprimento e 13 de boca, de largura, né? É um rebocador que cala 6,20 metros, é uma potência. Os grandes portos do mundo aí têm esse tipo de rebocador. É um rebocador que tem uma potência muito grande, cerca de 90 toneladas de tração. Bastante potência, então esses 6,20 metros de calado dele proporciona também que ele tenha toda essa potência, e o escoamento de água no casco dele faz com que você tenha uma redução de resistência.
Então, esses rebocadores ele pode ter até 14% de redução de consumo de combustível e principalmente em diferentes manobras que a gente pode utilizar, não utilizando propriamente a máquina, mas utilizando o casco dele como um paraquedas e com isso dando mais possibilidade de governo para o navio quando a praticagem, o prático solicita ali essa manobra diferenciada, né? Então, as construções, a gente tem esse rebocador que já vem com uma notação Tier 3, né? que ele tem que não é pedido para nós, não está dentro da regulação brasileira, mas já de fora, mas a gente está buscando também diversos estudos, diversas áreas dentro da Wilson Sons, essa condição de minimizar a emissão. Um ponto bastante importante que está fazendo uma diferença bastante grande para dentro da nossa empresa no momento que o rebocador não está operando. E nesse momento que ele não está operando, ele está utilizando o gerador. Então, nós estamos buscando a utilização de energia de terra. E essa utilização de energia de terra faz com que o rebocador, quando estiver lá naquele momento teoricamente ocioso, que a gente prefere chamar de stand-by, o nosso tripulante conecta com uma energia de terra do porto. E aí os geradores param de emitir, para de queimar, né, combustível, diesel marítimo, e você para de emitir. Isso está dando uma resposta bastante grande de emissão, né, e de sustentabilidade para a nossa empresa, com a preocupação que nós temos aí em função de estar dentro aí do nosso ESG, né? Isso a gente está tratando no Brasil todo. Nós temos ali dashboards, ali todos os gestores têm seus dashboards de controle de quanto você está emitindo e principalmente o quanto que você vai aculturando todo o processo, todas as pessoas. E isso vem lá de cima, né? Essa cultura vem lá de cima de se preocupar de verdade com o agora, né? Com essa emissão, para que a gente tenha essa redução que efetivamente é necessária, e acreditamos aí com essas ações aí nossa e isso vai ecoando outras empresas. Nós já recebemos também de outras empresas e já discutimos com diversos outros players, e no final é um jogo de só ganha, né? Legal. Quando você falou do formato do casco, a morfologia das embarcações, o que é mais propício para que ele diminua o atrito com a água? Aquela fricção que tem com a água e automaticamente ele consuma mais. Além da morfologia, material utilizado, geralmente, na construção? Na construção dos rebocadores. A construção são aço, né? Normal a construção. O que a gente tem, quando a gente fala de consumo e manobra, ele não fica naquela posição de popa para o navio. Ele gira quase 90 graus e ele consegue usar a resistência do casco que está debaixo d'água. Esse novo rebocador, a última classe de rebocador, chamado 2513, ele tem um design diferente. Ele tem ele também é bujonado, assim, ele tem abaulado, e ele tem dois, nós chamamos de twin fins, são duas barbatanas. Em função de estar bastante longe do propulsor, o fluxo de água emitido pelo propulsor ou a água que passa por ele te dá muito governo para ele. Então ele consegue utilizar mais esse casco em prol aí de possível redução aí de emissão, possível redução de consumo versus a potência do rebocador. Agora, a gente falando de descarbonização, você falou de eletricidade, de deixar o rebocador de stand-by. Hoje, na tua visão, o Porto de Santos ele vai conseguir atender, os portos vão conseguir atender os rebocadores de stand-by com a eletrificação? Nós estamos com um trabalho bastante interessante junto com a autoridade portuária. Isso é uma batalha dia a dia, né? E nessa revitalização que a gente está vendo no Porto de Santos, eu acredito que sim, porque
como eu disse, é um jogo de só ganha, né? Então, isso é bom para o porto, é bom para a indústria, e isso vai fomentar no futuro. Imagina navios chegando no futuro e parar o gerador, né? E você conectar energia de terra, você parou de emitir, queimar o óleo diesel no porto, o quanto que isso não é sustentável. Mas, neste momento, as nossas negociações e os nossos projetos com os portos estão caminhando em passos firmes e realmente acredito que isso irá acontecer aqui em Santos. Nós temos diversas localidades que já está acontecendo, como Açu, Nordeste quase todo, Rio de Janeiro, principalmente quando você tem uma sede própria. Se você for no estaleiro da Wilson Sons, o rebocador já chega lá, ele já conecta. Então, nós da iniciativa privada já está acontecendo. Aí é uma questão de tempo para saber que a coisa é boa para todo mundo. Essa é algo que veio e eu entendo assim que é irreversível. Naquela tua pergunta que você falou de tecnologia, eu me formei na Escola de Oficiais da Marinha Mercante na época da navegação astronômica. Ainda peguei 5 anos fazendo a navegação astronômica. E no 5º ano veio o GPS, que eu me abracei com o GPS, que foi a melhor coisa do mundo. Não precisava ficar esperando a estrela preparar o céu para você fazer a navegação astronômica. Então, tudo isso, todo esse advento veio, e com isso acho que é até mais fácil, né? Essa condição, essa melhoria realmente para as embarcações, com certeza, junto com o incentivo que a gente tem e com todos querendo realmente fazer diferença, eu acho que vai acontecer. Você falou da navegação astronômica, me veio a memória Cruzeiro do Sul. É legal. Quando a gente fala, a gente falou da evolução de todos os aspectos relacionados à máquina, né? E agora vindo para a relação com as pessoas. E aí falando da tripulação. Como que está sendo preparada a tripulação? Que tipo de tripulação tem o rebocador hoje? Qual é o quantitativo e a qualificação desses tripulantes? Para eu falar do tripulante, eu preciso, antes, dividir ali a nossa atividade da nossa indústria de rebocagem, né? Primeiro que rebocador virou um navio. Né? Rebocador é interessante, isso é uma coisa interessante, entendeu? Porque nós temos ali alguns regulamentos internacionais, tipo assim, RIPEN, né? Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar, RIPEN. Em inglês é CALREG, mas RIPEN. Mas o rebocador, todo dia ele faz um abarroamento controlado com o navio. A cada manobra, das 64, quase 65 mil manobras que a Wilson Sons fez em 2023, todas essas manobras, você concorda comigo, que é um navio encostando em outro, porque é uma embarcação de 30 metros, com 6 metros, 5 metros de calado, é bastante substancial essa questão de rebocador. Então, e onde está o nosso tripulante? Primeiro que a gente tem que explicar, de novo, as especificidades da nossa operação. O nosso profissional marítimo, ele é subalterno ali na Norman, né? Então, ele faz o curso na Capitania dos Portos e ele sai como o curso chamado CEFAC, curso de formação de aquaviários, e ele sai como moço de convés. Na nossa indústria, aproximadamente depois de 2 anos, ele se torna marinheiro de convés, com o tempo registrado na carteira de inscrição e registro dele, como fosse aquele logbook que tem mergulhador, tem o logbook e tudo mais. Ele tem uma carteira de inscrição e registro. Depois desses 2 anos da carteira de inscrição e registro como moço de convés, ele saiu como marinheiro, aí ele começa a galgar outros postos, e o próximo é contramestre, e o posterior é o mestre de cabotagem. Os nossos comandantes, quase a totalidade, são mestre de cabotagem, mas tem alguns que são contramestre. E dependendo da arqueação bruta da embarcação, que é o volume da embarcação, até o marinheiro pode ser um comandante dentro do porto, né? Então, ele se forma na escola, na Capitania dos Portos, e aí ele cai no mercado.
ele tem todas as grades lá da autoridade marítima, mas a nossa empresa tem as suas particularidades, porque é isso que eu falei, né? Ele lá aprendeu que tem que guinar, quando você vem chamado roda-roda, proa-proa, você guina para Boreste, o outro guina para Boreste. Aqui na minha indústria, na nossa indústria de rebocagem, ele vai fazer um aborramento controlado, porque ele vai chegar perto do navio. Isso tem que ser ensinado, e isso leva tempo, porque tem todas as particularidades também de efeito hidrodinâmico entre cascos de diferentes embarcações. E o rebocador é grande, e mais o navio é enorme. Por isso que eu sempre digo, o rebocador não é aquele barquinho pequeno que está do lado daquele navio. Não, é um barco grande que está do lado de um navio enorme, né? Você imagina o último navio, um dos navios que entrou no Porto de Santos, é o navio 366, que é um super navio, e você tem que abordar, entrar do lado dele para você se preparar para a manobra. Então, esse profissional, ele acaba passando, chegando para nós como moço de convés, para o Wilson Sons, né? Falando da minha casa, da minha empresa, ele chega como moço de convés e a gente vai colocando nele os processos, né? Ele vai crescendo. Quando ele chega em marinheiro de convés, o comandante já sinaliza se aquele profissional ele tem um perfil para o futuro comandante. Tem aqueles que são marinheiros de verdade, que é esse também a gente adora, e quer que ele seja um bom marinheiro de verdade do que um comandante que não seja feliz. Então, mas aquele que apresentou aquele perfil, nós começamos a treinar ele. E começamos como? O comandante analisa ele, manda para o nosso recursos humanos, e aí então ele faz uma prova geral de tudo que ele aprendeu. Aí nessa prova entra segurança, salvatagem, manobrabilidade, navegação eletrônica e comunicação. Ele passou nessa prova, ele tem um basicão, é o vestibular dele para um dia ele chegar ao comando da embarcação. Ele passou nessa prova, continua a vida dele lá, e aí ele vem fazer entrevista com o gerente da frota, que sou eu. E aí ele faz uma entrevista. Passando na entrevista, ele vem para o Centro de Aperfeiçoamento Marítimo da Wilson Sons, que fica no Guarujá. Ele vai para lá, ele passa um período na simulação e colocando em prática todo o nosso conteúdo que entendemos ser o conteúdo de formação para um comandante de rebocador portuário. Ele passando por todas essas fases, ele volta e continua sendo validado pelo comandante instrutor dele. Ele estando performando lá, a gente traz ele de volta e a gente faz o teste final de comando. Se ele sair de bem, aí solta ele para a vida, coloca no rebocador de menos potência, soltamos ele e aí ele segue. E nós somos muito orgulhosos porque há anos aí que a gente não contrata comandante. Nós fazemos o marinheiro, utilizamos a prata da casa, então quando ele chega a comando, ele já está com todos os processos realmente internalizados, e isso faz uma diferença muito grande para ele continuar esse processo de ecoar para a nova geração que vai chegando. Então, vai saindo, vai chegando, então a gente tem sempre comandantes aí em prateleira para poder, numa necessidade, ele assumir. Eu acho que esse profissional é o profissional do mercado hoje em dia. É o contramestre, o mestre de cabotagem como comandante, o marinheiro e o moço de convés como auxiliares do comandante a bordo. O rebocador tem cerca de 3 ou 4 marítimos, né? O comandante, 2 marinheiros e o chefe de máquinas, ou o comandante, 1 marinheiro e o chefe de máquina, em função da tecnologia embarcada no rebocador, acaba tendo menos gente, como acontece em processo de qualquer indústria aí. Mais tecnologia, você acaba tendo menos gente, mas aquela pessoa acaba sendo direcionada para outra área. Eu não acredito na perda de emprego, eu acredito que novas alocações que vão aparecendo ali quando você tira um profissional em função da tecnologia. Quando você falou do roda-roda, né, Pedro? É uma curiosidade minha, tá? São 2.
o que é o roda-roda, né? Para quem nos acompanha aí saber realmente o que é o roda-roda com relação ao rebocador, e o tempo, o tempo de progressão desse profissional que você traz da sua sala de aula, né, no caso, para o rebocador de menor potência, até ele chegar num nível de um rebocador desse que você falou, que é o 25-13. Aí tem uma sopa de número aí, 25-13, 32-12, 32-11, sempre o primeiro é o comprimento e o segundo é a boca, que é tecnicamente como se chama a largura do navio, né? O tempo que você quer você... o tempo e o roda-roda, a curiosidade aqui para quem nos acompanha. Para quem não é da área. O roda-roda, ele é assim, como o bico de proa do navio é quase uma roda, né? Então, quando fala roda-roda, é que você está com a tua proa, que é a frente da embarcação, junto com a frente da outra embarcação que está vindo. Então, isso nós chamamos de roda-roda, que você está na mesma direção, no sentido contrário, um sentido contrário com o outro. E a regra de navegação diz, quando você está roda-roda, ou que você está com a tua frente na frente para a frente do outro, você tem que guinar para a boreste. Então, os dois guinam para a boreste. Eu guino para a direita, que é a boreste, e o que vem de lá guina para a boreste também. Que isso é uma regra de navegação que compõe lá o RIPEAN, o Regulamento Internacional para evitar abarroamento no mar. Então, se você estiver lá na China e vier uma embarcação para o teu lado, que você está vendo, está vindo para cima de mim, e você está indo para cima dela, guina para a boreste, porque você vai mostrar a luz encarnado. Quem vê encarnada, que é a luz vermelha que fica do bom bordo, quem está vendo encarnado é que vai guinar. Você já guinou para a boreste, ele vai guinar para a boreste também. Então, são regras de navegação que isso é usual na nossa atividade. Legal. E aí, quando a gente fala do tempo, né, do tempo dessa passagem, dessa progressão desse profissional, quanto tempo? Do rebocador com menor potência para o rebocador Hiper Mega Blaster aí. Então, essa nova geração que está com os 30 aqui, você coloca ele no simulador e pede para ele fechar o olho e fala assim, quando você coloca a manete, porque hoje em dia não tem mais o timão, né? Hoje são todos manetes. Manete gira para a posição que você colocar a manete é o vetor que você faz de movimentação da proa e a popa do rebocador e acaba você empurrando para algum bordo. Então, esses que acabaram de chegar, a gente acaba colocando no rebocador de menor potência, mas tem essa geração que está chegando aqui, que é uma geração muito boa para manobrar, né? Eu acho que eu tenho dito lá no simulador que é muito em função do videogame, né? Talvez aquela quantidade de botão, quando ele pensa, ele consegue ter uma visão espacial que é diferente dessa geração mais 45, 50 anos, que acostumou, de certa maneira, com o monoeixo e com o duplo eixo. Então, e aí aqueles que já estão vindo já com o nível superior, que ele já tem também o entendimento da língua inglesa, né? Então, esse profissional, quando chega no mercado, você coloca no menor, e aí o menor ele passa 2 anos, e quando for na carreira, desde moço até totalmente preparado, com uns 7 anos, ele já está numa embarcação de maior potência, né? E depois, com 10 anos, já tem comandantes que vão para mar aberto, né? O Brasil é fatiado, né? Você tem uma área A1 que vai da costa até 20, 30 milhas da costa, depois você tem área 2 de 30 até 100 milhas da costa, e depois tem que ser, depois das 100 milhas da costa, a área 3, então você precisa ter comandante com mais casca para ir lá para fora, para fazer operações mais robustas, e a gente consegue analisar em cada profissional qual é o seu limite de área que pode ir para poder ter uma operação com segurança em mar aberto também. Legal. Quando você falou anteriormente, quando você atraca um rebocador no seu estaleiro, você liga na eletricidade, né? No caso, energia elétrica, então vocês já estão na frente, já estão um passo à frente, já estão acompanhando a questão da sustentabilidade. E falando de treinamento, a gente falou de treinamento de rebocadores, mas a gente poderia falar também de treinamento para os estaleiros. A gente tem, nesse sentido, a Wilson Sons também treina
trabalhadores para o estaleiro? Para ingresso no estaleiro, no caso? Então, esse estaleiro também primeiro, sobre a utilização da nossa energia de terra no nosso estaleiro, né? Ficou mais fácil, porque lá nós temos a engenharia, onde tem engenheiro fica mais fácil, você coloca para mim, vamos lá, e aí é uma coisa globalizada dentro da Wilson Sons, né? Energia de terra, isso também projeta de que o chefe de máquinas não precisa ter a preocupação de estar na praça de máquina todo o tempo, no momento que está em stand-by e não está operando. Isso nos leva a pensar que ele pode descansar com mais tranquilidade, mais profundidade, o sono no momento de descanso. Então, é uma preocupação também com os nossos colaboradores marítimos. Isso, então, todos os gestores, todos os colaboradores estão muito envoltos nisso, principalmente quando é na nossa área. Mas tem outras áreas também que a gente está conseguindo colocar no Brasil todo essa energia de terra. E respondendo a sua pergunta, a gente está muito envolto nisso, está acontecendo. Nós vamos fazer acontecer porque isso é sustentável, né? Sobre o estaleiro é outra empresa do nosso grupo, mas aquilo que eu disse, né? Quando você chega lá e começa a conversar com engenheiros sobre os cascos e como funciona o motor e o propulsor, como que a gente vai comissionar, quando vem uma embarcação, um projeto novo, vai todo mundo para lá para aprender, né? Então, nós aprendemos com o estaleiro porque lá você vê a quilha, né? A quilha é a nossa espinha dorsal lá, e você vê iniciando a coisa, e aí nós colocamos o nosso comandante, o nosso chefe de máquina, para participar dessa construção e do comissionamento. Como que a gente faz propagar? Porque esse chefe de máquina e o comandante, eles fazem turno lá também, depende do local que vai operar esse rebocador, aí nós pegamos esse rebocador e levamos para aquela localidade. Mas antes disso vem o comandante, ele participa dessa operação, o outro comandante aprende com esse comandante e aí vai ecoando esse aprendizado. Então, o V0 do aprendizado do rebocador, de certa maneira, é a parte estrutural dele, a gente vem do estaleiro. Então, o estaleiro recebe diversas visitas, né, porque é intrigante ali uma embarcação de 24 metros, 30 metros, puxar um navio de 300 metros. Então, sempre tem essa pergunta, como é que essa embarcação pequena consegue puxar? Eu volto novamente, não é pequena, é porque o navio que é grande e é muita potência para puxar. Então, a gente também tem esse aprendizado no estaleiro, porque lá você consegue ver o ativo se formando, e aí muitas redes, sistema de combate a incêndio, sistema de propulsão, sistema de comunicação, navegação eletrônica. Então, a engenharia está tudo lá. Então, só é perguntar para o engenheiro como é que funciona esse sistema de automação que faz com que eu gire o propulsor aqui, gire a manete aqui e o propulsor para lá. Se você tiver disponibilidade para querer aprender, você aprende. É assim que a gente aprende no estaleiro também. Legal. Agora, uma curiosidade minha. A gente fala muito de tempo de vida útil de uma máquina, de um carro. Tempo de vida útil de um rebocador. É difícil, assim, né? Você depende de onde opera, o desgaste que teve, o quanto que lugar que operou, né? As condições climáticas fazem meteoceanográficas, eu aprendi isso aí, que é clima e mar e tempo, né? Mas assim, a gente coloca uma média 25 anos, mas depende de onde você opera, você leva um pouquinho mais, mas essa faixa, né, de 25 anos, o rebocador está em plenas condições de utilização, né? Vai depender também, tem uma coisa que é muito importante que depende, né, da manutenção na vida dele. O rebocador, ele tem ali, é igual um navio, né? Cada 5 anos você tem que docar, você tem que apresentar as suas anuais de manutenção dele. Então, como você faz a sua manutenção preventiva é o reflexo do que vai acontecer para frente. Eu acho que não é diferente da gente também, né? Se você faz a sua manutenção preventiva, é capaz de você chegar lá aos 80 e tudo mais. Mas é assim que funciona.
mas tudo isso dentro de uma normativa de classificadora, de engenharia do estaleiro, e isso faz com que ele tenha mais longevidade ou não. Legal. Eu preciso me cuidar, né? Se fala, eu que preciso ir para o estaleiro a qualquer hora dessa. Tenho que fazer um check-up geral. Quando a gente falou da mão de obra, em que patamar o Brasil está com relação à mão de obra aquaviária, né? O que a gente tem aí de quem está na nossa frente nessa formação? A gente falou da formação. Quem está na nossa frente na formação e se a gente tem pessoas interessadas ainda em ingressar na atividade aquaviária. Você tem esse feeling das pessoas? Eu tenho um feeling sobre isso. Primeiro que o Brasil é um país continental, né? Muita água, muitos rios, né? Se você pegar, a gente está falando de aquaviário marítimo, mas ainda não falamos de aquaviário fluviário, né? Tem aqueles que estão lá no Rio Amazonas, subindo o rio, numa área mais escura, que é uma navegação diferente, mais próximo do rio, que também são aquaviários que estão nesse processo de formação em capitanias ou em centro de instruções, né? O Brasil tem 2 centros de instruções, o CIABA, né? Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, e o CIAGA, Centro de Instruções Almirante Graça Aranha. Um fica em Belém, o outro fica no Rio de Janeiro, que também tem uma participação efetiva na formação desse profissional para esse tipo de embarcação, rebocadores, empurradores e etc. O Brasil é grande, tem muitos aquaviários, né? Muita gente oriunda ali do porto, da família ali, né? Que veio da família. A gente tem muito isso dentro da nossa empresa. O pai foi comandante de rebocador e de maneira muito orgulhosa, o filho está lá, já chegou ao comando. Então a gente tem muito isso em função da quantidade de água que nós temos aí no nosso país. Muitas zonas navegáveis, né? Eu vejo a Holanda, né, esses países mais alguns europeus ali, que já faz parte dos primórdios da navegação, né? Esses países tem grandes profissionais também que acabam escrevendo, né, a literatura que a gente usa para cá, né? A gente tem uma literatura chamada Tug Using Port, que foi feito por um comandante, e aí ele acaba direcionando toda essa indústria de rebocagem, e esse pessoal é europeu, você vê das grandes empresas ali do norte da Europa, Holanda, Bélgica, Finlândia, tem bastante localidades. Os nossos rebocadores, a gente utiliza um projeto da Damen, né, que é holandesa, e se você for buscar o mesmo casco do nosso rebocador que tem aqui no Porto de Santos, que tem no Porto de Vila do Conde, que tem em Suape, Rio de Janeiro, Rio Grande, está sendo utilizado na Antuérpia, está sendo utilizado em Rotterdam, está utilizado nesses portos. Então, nós temos aí muitos marítimos, nós temos ali um marítimo bastante apaixonado por aquilo que faz, e o nosso objetivo como gestor é pegar essa paixão e transformar em performance, né? Essa é a grande sacada, é saber que é um ativo, que a indústria ela necessita você estar bastante atento, né, nas operações, mas que é um caminho bonito para os jovens, assim, que não decidiu ainda se vai ser advogado, engenheiro, pode ser advogado, engenheiro, e pode ser marítimo, né? Que o cara pode chegar lá, ele fazer um curso na capitania dos portos, conseguir ali com muita dignidade embarcar no rebocador, embarcar numa empresa, e aí ele conseguir até se autossustentar para poder dar continuidade até o curso superior, e aí, quem sabe, de lá ele se tornar um oficial de náutica e entrar em outro patamar na indústria marítima. Legal. Quando a gente você falou do pessoal que tem esse carinho para trabalhar no aquaviário, porque o pai trabalhou. Agora, uma outra curiosidade minha. Tem uma tendência natural, por a gente ter muito povo ribeirinho no Amazonas, deles quererem ingressar na atividade aquaviária? Há essa tendência natural? Você que já rodou aí do Iapoque ao Chuí, aí tem essa propensão dos
dos povos ribeirinhos sonharem com a atividade aquaviária? Tem. Isso é fato, né? O pai foi pescador, o pai navegou ali em barcaça, empurrador, e acaba o filho ali se apresentando. E depois de algum tempo ele se apresenta ao meu pai, foi do empurrador, meu pai foi da indústria, meu pai foi da Wilson. A Wilson Sons tem, desde 1837, né, tem 186 anos, e aí aqui em Santos é muito comum isso, né? Você tem ali, fala, meu avô trabalhou na Wilson Sons, então isso é da mesma forma, a gente percebe portos como São Sebastião, ali, né, aqui no litoral de São Paulo, e aí muitos profissionais vieram ali da ilha, então são exímios pescadores e é interessante que esse pessoal não mareia de jeito nenhum, eles entram na embarcação, pega mar, em nenhum momento ele tem problema de ficar meio mareado com a embarcação, mas é porque já tem isso muito no DNA, né? E aqui na população ribeirinha, naquela área lá de Trombetas, na área de Belém, Vila do Conde, Santarém, tem muito disso, de ter esse DNA na família, de buscar o mar. Isso as histórias, no dia que você tiver uma oportunidade, eu te convido para você ouvir as histórias dele, que são as melhores. Legal. Pedro, agora que a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa e tal, quando a gente fala de evolução, aumento de tamanho de navio, a gente vai ter a necessidade de aumentar o tamanho do rebocador ou a potência do rebocador? Acho que nós estamos chegando chegou agora no Porto de Santos, né? Este ano aí um navio intitulado 366, né? 366 de comprimento. É um senhor navio, né? Esse navio a gente estava esperando e preparado desde 2017. Todos os nossos comandantes já tinham ido para simulador e foi também colocado na NPCP do Porto, de treinamento e tal. Enfim, esse navio chegou, 366, e lá estava os rebocadores já normatizado pela autoridade marítima, qual a potência do rebocador. Nós já chegamos a 90 toneladas de tração. 90 toneladas de tração é bastante tonelada de força de rebocador. Eu penso que neste momento agora a gente deve buscar performance, utilização de diferentes tipos de manobra, diferente tipo de ajuda para o prático, para o comandante do navio, para que esses navios de maior envergadura ele entre e ele esteja mais dentro do controle da cinemática que foi planejada para entrar no porto. Mas então, respondendo a tua pergunta, eu penso que agora nós já chegamos, porque a partir de agora 100 toneladas, você vai ter que aumentar mais o comprimento dele, você vai ter que fazer algumas melhorias que acaba não tendo muita eficiência, porque a gente está preocupado também o ponto que a gente está que a gente está colocando de reboque no navio, né? Porque aqui tem 90 toneladas. Será que aquele ponto do cabeço do navio, onde a gente passa o cabo tem uma carga de ruptura de 330 toneladas. Então, são tudo muitas toneladas. Será que numa puxada maior ele suporta? Então, de repente, a força da máquina está no tamanho adequado para os rebocadores, para os navios que estão cada vez mais aportando aqui nos portos brasileiros. Mas eu acho que a gente está chegando nivelando a potência da indústria de rebocagem portuária com a potência necessária, com a força necessária para manobrar esses navios em área restrita. Quantidade de rebocadores pelo comprimento do navio ou quem que dita a quantidade de rebocadores? É uma regra utilizados? Mais ou menos assim, né? A quantidade de rebocador é uma relação com o deadweight do navio, a capacidade de carga que o navio pode levar. Essa é a dinâmica. Mas tem alguns lugares que a gente vê deslocamento, mas são coisas muito pontuais, né? Nós da indústria de rebocagem, para a gente é importante o deslocamento. O deslocamento é o peso do navio. Uhum. Isso para a gente é importante. Se olhar ali e falar o quanto de carga ele tem, mais a tara dele, mais os víveres, mais tudo que tem dele, qual o peso dele? Aí a gente faz conta para não. Isso a gente pode puxar com um vento de tanto, tudo mais. E nós temos o nosso departamento
para poder ver essa tecnicidade para entregar o vetor, que é o rebocador adequado para aquele objeto que vai ser rebocado, que pode ser navio, pode ser uma plataforma, pode ser um outro rebocador ou um offshore. Então, assim que a gente trabalha fazendo conta. Mas eu acredito que a gente chegou num nível muito bom de bullet pool. Evidentemente, em Santos já tem, mas a Sul já tem esse tipo de rebocador, mas vai começar a nivelar por esse número 90, 80, 70, e que é a demanda que cada porto precisa de acordo com as suas características. Legal, show de bola. Uma aula, né, aqui, hein, Pedro? Uma aula para nós aqui. Para quem nos acompanha aqui, hoje foi uma aula de rebocagem. Foi uma aula de rebocagem. Eu acho que eu só fiz essa pergunta porque eu estava vendo, eu estava acompanhando, estava lendo um livro, Portos e Terminais, e um determinado, eu não lembro quem foi que escreveu que os navios poderiam chegar a 50 mil teus, né? E aí, por isso, veio essa pergunta de aumento de potência e de tamanho de rebocador na minha mente até para você. Mas não creio, né, até por conta de 2 acidentes significativos que a gente teve, o de Baltimore e o do Canal de Suez, né, que haja a necessidade de você aumentar o tamanho das embarcações e colocar mais contêineres em cima delas. Eu acho que 25 mil, 24 mil os quebrados que a gente tem, eu acho que já está de bom tamanho, né? Para a gente poder trazer carga aqui para os portos. Tem que pensar na infraestrutura portuária, né? Essa infraestrutura como um todo, né? Navio, calado, a profundidade, né? Rebocador. Então, todo esse aparato de informação necessário, eu acho que o VTMS, né? É importante que o comandante do navio, quando chegar no porto, tenha conhecimento do controle do tráfego marítimo. Então, esse aumento 50 mil é muito navio, né? Teria ali, vou fazer um comparativo assim para você, assim, muito rápido, talvez até menos, né? Mas você pegar um VLCC, que é aquele Very Large Crude Carrier, que são navios petroleiros de 330, aqui, ou o LCC, né? Ultra Large Crude Carrier, são navios enormes, que é assustador. Eu fui piloto de um navio desse quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, ia de bicicleta até a proa do navio. Então, imagina só, você precisa ter infraestrutura e você precisa ter água, você precisa ter rebocador, você precisa ter o local adequado. Então, mais um navio de 50 mil é um navio que teria que, acho que para o porto brasileiro, talvez eu estou falando assim, fazendo uma comparação com São Luís do Maranhão, que são os navios maiores que aportam no porto brasileiro, são os Vale-Max de 400, né? 400 metros, talvez ali, mas teríamos dificuldade nesse momento. Mas aí, isso é para as próximas gerações, né? Legal. Pedro, a gente está caminhando para o nosso final aqui. Eu quero te agradecer imensamente por ter dividido esse teu conhecimento aqui. Um cara de um cabedal invejável, aí 20 anos já estava coordenando aí tocando um VLCC, um LCC, né? Então não é para qualquer um. Então, dentro do teu lastro profissional, você carrega uma bagagem incrível aí na área marítima, né? E agora do offshore veio para o onshore, né? Que é a tendência, né? De quem trabalha no marítimo. Então, quero agradecer imensamente a tua presença aqui e que você fique à vontade para você fazer as suas considerações finais e passar o recado para quem você quiser e bem entender aqui e olhar para a nossa câmera aqui. Fique à vontade aí para você passar o recado. Não, eu gostaria de agradecer, é sempre bom a gente falar da nossa indústria, né? A gente faz esse trabalho com muita dedicação, né? A gente se dedica bastante porque o navio não para, o rebocador não para, então falo aqui também para os nossos marítimos, nossos comandantes, nossos marinheiros, que estamos sempre juntos no nosso centro de aperfeiçoamento, ou para os nossos marítimos, nossos gestores que estão nesses 30 portos que a Wilson Sons atua, né? Que é uma frase que eu gosto muito e é do Cortella, né?
sempre haverá... Não, do Cortella é fazer o melhor enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. É isso que a gente está buscando, né? A gente está buscando algo sustentável, a gente está buscando uma operação limpa, uma operação com transparência, com entrega de eficiência e, acima de tudo, é entender que nós lá da Wilson Sons está na fala de todos, da mais alta patente lá da nossa empresa até o nosso moço de convés, que a segurança para a gente é um valor e a gente não abre mão. Não abrimos mão de segurança. Legal. Muito obrigado. Me senti muito honrado pelo convite e gostaria de convidar para você conhecer também a nossa central de operações e outro local da Wilson Sons, o estaleiro, que ainda você não teve ainda a oportunidade de conhecer. Mas muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado aqui e assim, tem um pessoal que vai gostar muito aqui, as mulheres principalmente, que estão ingressando aí na área também, vão gostar muito até de conhecer o terminal da Wilson Sons, né? Tudo que a Wilson Sons pode oferecer aí no setor marítimo, que é muito importante aí e que também faz movimentar os meus sonhos, os seus sonhos, né? Afinal de contas, para o navio entrar e para o navio atracar, necessita do rebocador, porque está legislado, né? Está legislado. E uma fala legal para finalizar precisamos de mulheres também como comandante, como está nesse meio, porque a gente sente falta delas e nessa juventude que está chegando aí tem grandes oportunidades. Legal. Obrigado, Pedro. Obrigado a você. Muito obrigado aí para quem nos acompanha e quem quiser saber desta entrevista e de outras mais, acesse o nosso canal no YouTube, que é @Papo de Porto 013, e a nossa página no Instagram, que é @Papo de Porto 013. Desejo a vocês uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Muito obrigado por estarem acompanhando o programa Papo de Porto 013. Fiquem com Deus. Um grande abraço.